Olá pessoal, que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Mais uma vez aqui com vocês nessa manhã maravilhosa e devemos de agradecer a Deus por cada dia que Ele nos dá. Você já agradeceu a Deus hoje pelo seu dia? Por mais um dia de vida que Ele tem lhe concedido, de estar com saúde, de você estar com a sua família, com seus entes queridos? Então agradeça. Inclusive, daqui a pouco, estaremos realizando uma oração toda especial em favor da sua casa, da sua vida. Você pode colocar aqui embaixo os nomes deles para a oração ou de uma pessoa que esteja passando por um problema, como fazemos todas as manhãs. E o meu bom dia para você que está começando agora o seu dia, você amigo trabalhador, senhora dona de casa, não sei, de repente estou falando com alguém do outro lado da telinha, que esteja tomando o seu café. Olha, que o Senhor Jesus te abençoe, tá bom? E que tudo que você vai fazer no dia de hoje, ele saia bem. Gente, o nosso assunto, a gente está abordando esse tema do esfriamento espiritual. Você sabe que há muitas pessoas que têm se deixado esfriar. E é bíblico que nos últimos dias, o espírito da apostasia, do esfriamento, ia vir sobre muitos, mas não é por isso que nós podemos ou vamos nos deixar nos esfriar. Eu não quero ser um desses muitos, pelo contrário, eu quero a cada dia estar me avivando mais e mais com Deus. E eu separei aqui algumas coisas para a gente poder fazer a nossa reflexão hoje, e eu coloquei assim, ó: a causa da frieza espiritual é a pessoa relaxar na sua vida espiritual. Por que muitas pessoas entram numa frieza espiritual? Porque ela relaxou. Ela relaxou. E quando a gente relaxa, as consequências é essa. É você entrar em um esfriamento. Então eu não posso relaxar com a minha vida espiritual. Eu tenho que estar sempre, buscando para mim não cair numa condição precária. Por exemplo, você não pode relaxar na sua vida material. Você todo dia está se levantando para trabalhar. Você não pode perder o trabalho. Você não relaxa, às vezes, para as coisas simples, que às vezes que é o cuidado do cabelo, é o cuidado, às vezes você levanta e escova o seu dente, porque senão eles vão estragar, eles vão, vai deteriorizar alguma coisa aí. Eu te pergunto, se você relaxa na sua vida espiritual, como que você quer estar bem? Sem ler a Bíblia, sem orar, sem vigiar, sem procurar estar vivendo uma comunhão com Deus. E eu até queria abordar um assunto aqui, eu não sei se a senhora vai concordar comigo. Olha só, eu botei assim: olha o que aconteceu na pandemia. As pessoas não podiam ir mais na igreja. E quantas pessoas se esfriaram. Eu me lembro que nessa época da pandemia, eu não estava aqui no Brasil, não. Eu estava na Venezuela, estava levando a palavra de Deus lá na Venezuela. E aqui no Brasil, em todos os países que eu escuto dizer, fechou tudo. E até as igrejas foram obrigadas a fecharem, porque não podia fazer culto para não ter aglomeração de pessoas, correto? E o que eu percebi? Não sei se você percebeu isso. Muitas pessoas que antes participavam de uma igreja, parece que a vida com Deus dela era apenas naquele momento do culto, daquele momento que ela ia aos domingos, que ela ia buscar no sentido a congregação todos juntos, mas não vivia uma vida com Deus individual. E quando ela não pôde ir mais à igreja por causa da pandemia, o que aconteceu com muitas pessoas? Elas se esfriaram. Será que eu estou equivocado? Eu queria até que você me respondesse aí. Me responde aí nos comentários. Será que eu estou equivocado? Ou foi isso mesmo que aconteceu com muitas pessoas? Agora, se a salvação é individual e eu não dependo de pessoas ou da congregação em si para me salvar, porque é a minha relação com Deus, então como que eu posso permitir me esfriar se tal domingo eu não fui na igreja? Eu
sou a favor, eu não consigo entender uma pessoa dizer que é cristã e não congregar. Ela tem que congregar, ela tem que ter uma igreja para ela congregar, porque ali vai ser a brasa no meio do braseiro. Mas, entenda bem, como a salvação é individual, independente de eu estar ali naquele momento na igreja, eu tenho também os meus momentos com Deus. Na minha casa, ou eu tiro horas do meu dia e eu falo com Deus, eu oro a Deus, eu leio a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu estava recém-convertido, começando na igreja, eu que sou aqui do Rio de Janeiro, morava aqui na Baixada, e a gente pegava o ônibus para trabalhar e descia lá para Botafogo, para trabalhar numa empresa lá na São Clemente. Eu me lembro que daqui para lá, eu pegava a minha Bíblia, como era um transcurso mais de 1 hora, eu ia lendo a Bíblia. E por que eu fazia isso? Porque eu sabia que quando eu chegasse lá no trabalho, eu não ia ter tempo, então eu tinha que aproveitar aquele momento do transcurso do ônibus, e a minha comunhão com Deus estava ali, ó. Eu pegava a minha Bíblia e ficava lendo. Ficava lendo. E todo dia era 1 hora de leitura das Escrituras. Olha que bênção. E é isso que nós devemos de fazer para que você não venha se esfriar. Você pode hoje acessar a internet, como pessoas que estão me ouvindo agora, escutar uma mensagem, escutar a Bíblia online, a Bíblia falada, ter no celular. Hoje, a modernidade tem feito mais prático o que antes as pessoas tinham dificuldade para fazer. Mas os cristãos, parece de antes, que às vezes tinham que andar distância para ir lá naquela igrejinha que tinha lá não sei aonde, eram mais fervorosos. Sabe por quê? Porque mesmo nas dificuldades, eles não se deixavam levar. Você imagine a igreja primitiva na época dos apóstolos, que eles eram perseguidos e eles não podiam se reunir à vista de todos. E eles buscavam lugares estratégicos, casas estratégicas, escondidos, e às vezes não se reuniam, mas mantinham as suas comunhões dentro da sua casa, ali orando, pedindo, buscando a Deus. Mas eles não deixavam o fogo do Espírito se apagar, pessoal. E quando a gente fala de uma pessoa cristã, a gente está falando disso. De uma pessoa que ela tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Ela é uma pessoa assídua na igreja, presente. Ela é a brasa no meio do braseiro, mas o momento que ela não está ali no meio da congregação, ela não perde a sua comunhão. E voltando ao assunto da pandemia, você se lembra quantas pessoas se esfriaram? Porque parece que não tinham comunhão com Deus. E naquele momento ali, onde elas já não podiam buscar no templo, é como que já não buscaram mais. Mas outros se mantiveram. Outros se mantiveram. Outros permaneceram firmes. Outros ainda se fortaleceram mais ainda, por não poder sair, fizeram das suas casas verdadeiros templos. Eu não sei, vai se amanhã aconteça, não, queira Deus que não, oramos para que isso não aconteça. Venha uma outra situação que as pessoas não possam sair das suas casas. Você vai perder a sua comunhão com Deus? Você não depende de casa, você não depende da igreja, você depende de você buscar, porque quem busca, acha. E se você busca, a Bíblia fala que perto está o Senhor daqueles que buscam. Volto a dizer, não estou falando isso dizendo que você não tem que ir na igreja, não. E não interprete mal as coisas. Estou te dando um panorama de um quadro que aconteceu, onde foi visto que muitas pessoas não estavam vivendo uma comunhão com Deus. Agora, se eu tenho comunhão com Deus, claro que domingo, os dias de culto na minha igreja, eu vou estar presente. Olha só, eu coloquei aqui, ó,
Se eu tenho comunhão com Deus e a minha comunhão é individual, então eu tenho que me inclinar para as coisas do Espírito. Aí eu separei o livro de Romanos. Romanos 8, versículo 5. Diz assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Tá vendo? Quando a pessoa se volta para o que é espiritual, ela não vai ficar fraca, ela não vai se esfriar, porque ela vai ter vida. E essa vida é dada pelo próprio Deus. E ela vai ter paz. Não é o que o mundo pede? Paz. Não é o que as pessoas mais querem? Paz. E por que ela vai ter paz? Porque é o Espírito que nos dá essa paz, mesmo nesse mundo de trevas que vivemos. Então não vale a pena que você se esfrie, que você se incline para a carne. Os que se esfriam são os que se inclinam para a carne, por isso que se esfriam. Mas se você está sempre se voltando para o Espírito, você vai sempre ser uma pessoa forte. Então aí onde você está agora, a gente vai fazer uma oração junto, tá? E hoje, durante o dia, procure um momento para você orar, buscar Deus, ler a Bíblia, procurar saber a vontade de Deus para a sua vida. E você vai viver, sabe, uma vida constante. Você vai permanecer sempre avivado, tá? Vamos fazer a oração? Feche os seus olhos aí onde você está agora. Nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por estarmos aqui diante do Senhor, saber que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso redentor, e que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. O Senhor disse que o galho, o ramo que está fora da árvore da videira, ele seca e morre. E nós não queremos secar, não. Nós queremos ser aquele ramo que produz o fruto, meu Deus, que glorifica o Teu nome. Então, meu Deus, eu oro primeiramente por essa pessoa, de repente, que tem se esfriado. Essa semana toda temos falado sobre isso, para que ela se avive, para que ela volte a uma comunhão com o Senhor, para que ela volte para o meio do braseiro, para que ela volte, meu Deus, a viver um relacionamento contigo, para que a vida dela tenha paz. Porque a pessoa que se esfria, cria nela um vazio, um buraco, uma falta de paz na alma dela. Porque o Espírito é que nos dá essa paz. Então eu oro para que todos sejam fortes espiritualmente. E peço também por essas pessoas que os nomes estão sendo colocados aqui na tela desse celular. Venha abençoá-las, meu Deus, venha fortalecê-las. Pessoas que estão doentes, pessoas passando por problemas de saúde, problemas familiares, econômicos. Tem hora, meu Deus, que a gente se sente perdido e só o Senhor para nos ajudar. Por isso eu apresento todos os nomes e peço que o Senhor não apenas ouça, mas responda essa oração que te fazemos, curando, libertando, arrancando esse mal, porque não temos ninguém por nós, meu Deus. Tem horas que o desespero bate ao coração da pessoa que não tem o que fazer, não sabe o que fazer. Como Davi disse, só o Senhor é o nosso socorro, o socorro bem presente, aquele que podemos contar em todos os momentos. Então já começamos o nosso dia contando com o Senhor. Nos ajude e nos abençoe. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Olha, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, que o dia de hoje seja abençoado. E olha, forte, hein? Forte, sempre buscando, se enchendo do Espírito. Um abraço, até amanhã. A gente vai dar continuidade a essa meditação sobre o esfriamento. Agora, se você pode, me ajude a evangelizar. Compartilha com uma pessoa, você curtindo a página, o algoritmo entende que é relevante e vai mandando para outras, e assim a gente vai evangelizando, semeando a palavra de Deus nas vidas daqueles que estão aí precisando, tá? Um abraço, pessoal, e até a próxima.